Bem-vindos ao canal. A filosofia estoica nos ensina que temos o poder de moldar nossas próprias respostas para os desafios da vida. Ao adotar passos simples e poderosos dos estoicos, você pode cultivar resiliência e paz, tal como eles acreditavam ser possível. Lembre-se das palavras sábias do antigo filósofo Epicuro: não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Então, vamos explorar esse espaço juntos e lembrar que pequenas mudanças hoje podem levar a um amanhã mais sereno. O verdadeiro estoico não se abala. Em primeiro lugar, quero expressar minha gratidão. Agradeço por ter escolhido este vídeo entre tantas opções disponíveis. É uma honra ter você aqui conosco. Vamos falar sobre algo poderoso: a autoconsciência. Já parou para realmente ouvir seus próprios pensamentos? Não apenas ouvir, mas compreender essa conversa constante que acontece dentro da sua mente? Às vezes, essa conversa é tranquila, outras vezes é um redemoinho de emoções. Mas é crucial entender que esse diálogo interno molda suas emoções, decisões e a sua vida. A autoconsciência trata de sintonizar essa conversa interna, a fim de entender por que você sente o que sente e pensa o que pensa. É como ser duas pessoas em uma só. Uma é o pensador, aquele que experimenta emoções intensas. O outro é o observador, a parte de você que observa sem julgamento. Esse observador é como seu estoico interno. Quando se deparar com uma situação difícil, tente mudar para o papel do observador. Observe suas reações sem ser dominado por elas. Não se trata de suprimir suas emoções, mas sim de entendê-las sem deixar que elas controlem você. Sempre que sentir uma emoção forte, tire um momento para refletir e pergunte a si mesmo por que está se sentindo assim. Descobrir a causa raiz é crucial. Essa reflexão ajuda você a responder e não apenas a reagir. Como disse Marco Aurélio, você tem controle sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceber isso é encontrar força. Essa filosofia não sugere ignorar suas emoções, mas sim não permitir que elas roubem sua paz. Comece com as pequenas irritações diárias, seja uma conexão lenta à internet ou uma fila longa na lotérica. Observe sua irritação, compreenda-a e depois a deixe ir com o tempo. Assim, você construirá a força para lidar com desafios maiores. Lembre-se, a autoconsciência é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. A vida é como um jogo imprevisível. Às vezes, você está no controle. Outras vezes, é atingido em cheio, sem aviso prévio. Imagine ser surpreendido por uma chuva forte e inesperada. Irritante, não é? Mas e quando as dificuldades são mais graves? Perder o emprego, passar por uma separação dolorosa ou falhar em algo que você deu o seu melhor. Essas situações são como um soco no estômago e é normal se sentir abatido. Mas e se mudássemos a forma como encaramos esses desafios? Resiliência não é sobre evitar os socos da vida, é sobre aprender a se recuperar deles. A cada obstáculo que você supera, a cada não que você enfrenta, é como um treino na academia para fortalecer sua resiliência. Não se trata de ser durão ou ignorar a dor. É sobre encarar de frente suas lutas e declarar que elas não vão te derrubar. Cada desafio, por mais difícil que seja, traz consigo uma lição oculta. Foi rejeitado para um emprego? Talvez seja uma oportunidade para aprender mais sobre sua determinação ou para encontrar um caminho mais alinhado com sua verdadeira vocação. Problemas em um relacionamento? Talvez seja uma chance para aprender sobre comunicação eficaz ou sobre si mesmo. O segredo está em mudar a pergunta de: por que isso está acontecendo comigo? Para: o que posso aprender com isso? Essa mentalidade não só constrói fortaleza, mas também cultiva sabedoria. Comece revisitando suas próprias batalhas passadas. Reflita sobre como você superou esses momentos. Quais habilidades internas você descobriu? Use essas percepções como um escudo para os desafios futuros.
Lembre-se, resiliência não é algo que nasce com você. É uma habilidade que você desenvolve através das dificuldades. Ao dominar a autoconsciência e a resiliência, você não está apenas resistindo às tempestades da vida, está aprendendo a navegar através delas com serenidade. Essas não são apenas teorias abstratas, são estratégias práticas e realistas que você pode começar a usar hoje. Enquanto você pratica, evoluirá para uma versão mais sábia e forte de si mesmo, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Agora irei falar sobre o poder da perspectiva. A vida muitas vezes parece uma montanha russa, não é mesmo? Em um momento, você está no topo, no próximo pode estar lá embaixo. Em meio a esse turbilhão, é fácil se deixar levar. Mas e se eu lhe disser que você possui uma arma secreta ao seu alcance? Essa arma é a sua perspectiva. Como você percebe o que acontece ao seu redor, pode mudar completamente a sua experiência. Lembre-se, não é o que acontece com você, mas como você reage é o que faz toda a diferença. Este é um conceito central do estoicismo. Se você está me ouvindo ainda, inscreva-se no canal. Isso é de graça. E, se possível, deixe o seu comentário. Eu sou um estoico agradecido. Agora, imagine sua mente como um espelho. Ela reflete tudo, o bom, o ruim, o feio, o bonito. Mas aqui está a chave. O espelho não precisa reagir. Ele simplesmente mostra o que está diante dele. Da mesma forma, você pode ser como esse espelho. Quando algo estressante acontecer, dê um passo atrás e olhe para isso como se fosse apenas um observador, sem se envolver profundamente. Esse distanciamento não significa que você não se importa, mas sim que está preservando sua paz interior em meio à tempestade. Todos os dias, somos confrontados com escolhas, seja como responder a um comentário grosseiro, lidar com um engarrafamento ou enfrentar uma crise no trabalho. Esses momentos são oportunidades para praticar o estoicismo. Você não pode controlar as ações dos outros ou o que a vida lhe reserva, mas pode controlar sua própria reação. E é aí que reside o seu verdadeiro poder. Abrace isso. Escolha a calma em vez do caos, o entendimento em vez da raiva. Vamos começar com um passo simples. Da próxima vez que algo pequeno te irritar, faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo: vale a pena sacrificar minha paz por isso? Visualize-se respondendo de forma calma e racional. Com a prática, essa abordagem se tornará sua resposta padrão, mesmo diante de desafios maiores. Lembre-se, mudar sua perspectiva não significa negar seus sentimentos, mas sim gerenciá-los de uma maneira que te mantenha no controle e em paz. Essa mudança de perspectiva é uma ferramenta poderosa em seu arsenal estoico. Use-a com sabedoria e observe como o seu mundo se transforma. Não porque o mundo em si mudou, mas porque você mudou. Vamos abordar o tema da gratidão. Praticar a gratidão não significa simplesmente colocar um adesivo de rosto feliz em cima de cada problema. É sobre buscar no meio da bagunça e encontrar aquele brilho de ouro, aquela pequena coisa que está indo bem, mesmo quando tudo parece estar de cabeça para baixo. Pense nas seguintes situações que podem mudar o seu humor. Você se deparou com uma fila longa no supermercado. Embora seja irritante, agora você tem a chance de praticar a paciência e observar ao seu redor, aproveitando esses momentos inesperados para relaxar e refletir. Respire fundo e aproveite seu momento com você mesmo. Manchou sua camisa favorita? É decepcionante, mas também uma oportunidade para renovar seu guarda-roupa. Quem sabe aquela camisa esquecida no fundo do armário se torne sua nova favorita. O segredo está em começar ou terminar o dia destacando 3 pequenas alegrias: uma piada compartilhada com um amigo, a forma como o sol ilumina os prédios pela manhã, um sanduíche surpreendentemente saboroso, o que quer que lhe traga felicidade. Isso não significa ignorar os desafios da vida, mas sim equilibrar as coisas para não ser sobrecarregado apenas pelas dificuldades. Certamente, nos momentos em que você está imerso em um dia ruim,
A gratidão pode parecer um conceito distante, mas é exatamente nessas horas que ela faz toda a diferença. Lembre-se das palavras de Epicteto sobre a sabedoria. O sábio não se entristece pelo que não tem, mas se alegra com o que tem. Tudo ao nosso redor está em constante movimento. As estações mudam, as tendências se renovam, a tecnologia avança e as pessoas entram e saem de nossas vidas. A resistência à mudança é como tentar segurar o oceano com as mãos. É exaustivo e, no final das contas, inútil. Por outro lado, aceitar a mudança é florescer. Significa ser adaptável, flexível e resiliente. Não é necessário gostar de cada mudança, mas sim não deixar o medo dela te dominar. Baseado nessa ideia, é importante reservar um momento quando algo muda para avaliá-lo. O que é novo? O que é diferente? O que ficou para trás? Em seguida, pergunte a si mesmo como você pode se adaptar. Talvez seja necessário aprender uma nova habilidade para uma mudança de emprego ou encontrar novas maneiras de se conectar em um relacionamento à distância. A capacidade de se adaptar é o seu superpoder. No meio de todas essas mudanças, é fundamental perceber que, mesmo quando tudo ao seu redor está em constante mutação, você pode encontrar estabilidade dentro de si mesmo. Seus valores principais, seus objetivos, suas paixões, essas coisas permanecem constantes. Elas são como uma âncora no mar sempre agitado da vida. Quando tudo estiver em movimento, volte para essas âncoras. Elas irão guiá-lo. Com isso em mente, é essencial entender que você não pode prever o futuro, mas pode se preparar para ele. Continue aprendendo, continue crescendo, continue se desafiando. Quanto mais você fizer isso, mais preparado estará para lidar com quaisquer mudanças que surjam no seu caminho. Ao cometer um erro, seja gentil consigo mesmo em vez de se punir. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Trate-se com a mesma compaixão que você demonstraria a alguém que você ama. Lembre-se, ser gentil consigo mesmo não é egoísmo, é essencial. Você não pode dar o que não tem. É importante lembrar que todos que encontramos estão lutando batalhas das quais não sabemos nada. Mantenha isso em mente ao interagir com os outros. O caixa rude pode estar passando por um momento difícil, e seu amigo que cancelou os planos de última hora talvez esteja enfrentando um período de sobrecarga emocional. Aborde essas situações com compreensão e gentileza. Como disse Marco Aurélio, devemos ser tolerantes com os outros e disciplinados conosco mesmos. Em última análise, a compaixão torna o mundo um lugar melhor. Ela fortalece nossos relacionamentos, reduz o estresse e promove uma sensação de paz interior. Embora nem sempre seja fácil, o esforço vale a pena. Num mundo que muitas vezes parece cruel e impiedoso, seja um farol de compaixão e observe como isso transforma não apenas sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Vamos falar sobre cultivar momentos conscientes, algo que pode fazer toda a diferença em sua vida. Já percebeu com que frequência sua mente vagueia, perdida em pensamentos sobre o passado ou preocupada com o futuro, mesmo quando você está fisicamente presente em algum lugar? É uma luta comum, mas estar verdadeiramente presente no momento pode ser uma ferramenta poderosa para reduzir o estresse e viver de forma mais tranquila e consciente, como os estoicos nos ensinam. Cultivar momentos conscientes é sobre se envolver totalmente com o aqui e agora, sem se perder em pensamentos sobre o que já passou ou o que está por vir. Você não precisa de nada especial para praticar a atenção plena. Comece simplesmente sintonizando os seus sentidos. O que você vê, ouve, cheira, sente e prova neste exato momento. Concentrar-se em seus sentidos ajuda a trazê-lo de volta ao presente. Experimente fazer isso durante uma refeição, enquanto caminha ou até mesmo durante uma conversa. Imersão total na experiência presente. Quando você está completamente presente, o estresse e as preocupações perdem sua força. Você não está se angustiando com o que ainda está por vir
ou lamentando o que já passou. Você está simplesmente aqui e agora. Essa clareza mental traz consigo uma sensação de calma, permitindo que você enfrente as situações com uma mente tranquila e uma abordagem mais clara. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade reside em aproveitar o presente sem uma ansiedade constante em relação ao futuro. No entanto, assim como qualquer habilidade, a atenção plena requer prática. Tente definir lembretes ao longo do dia para pausar e verificar consigo mesmo se está totalmente presente, consciente do que está pensando e sentindo. Com a prática regular, você gradualmente mudará seu estado mental padrão para um de maior presença e calma, vivendo de forma mais consciente e aproveitando verdadeiramente cada momento. Vamos discutir a importância de buscar crescimento em vez de perfeição. A busca pela perfeição pode ser uma armadilha, levando a padrões impossíveis que resultam em estresse e decepção. Nós humanos não somos um processo acabado, somos progresso em vez de perfeição. Pense nisso. Concentre-se no processo de crescimento, aprendizado, melhoria e progresso. Isso não significa que você não deva se esforçar para alcançar o seu melhor, mas é importante entender que a perfeição não é o objetivo final, mas sim o progresso. Procure oportunidades de crescimento em sua vida diária. Pode ser tentar uma nova abordagem para resolver um problema no trabalho ou aprender a cozinhar um prato novo. O crescimento pode ser encontrado tanto nos desafios significativos quanto nos pequenos obstáculos. Trata-se de sair da zona de conforto e abraçar o desconhecido. Cada passo à frente, por menor que seja, é uma conquista que merece ser celebrada. Ao enfrentar uma tarefa difícil ou aprender com um erro, tire um momento para reconhecer e apreciar o seu esforço. Essas pequenas celebrações constroem uma mentalidade de progresso e resiliência. Lembre-se de que a jornada de crescimento é contínua e não tem um destino final de perfeição. Sempre há algo novo para aprender e oportunidades para melhorar. Ao adotar essa mentalidade de crescimento, você descobrirá que o estresse e a pressão diminuem, sendo substituídos por um sentimento de realização contínua e satisfação com o progresso pessoal. Como seres humanos, somos criaturas sociais e nossas interações com os outros têm um impacto significativo em nosso bem-estar emocional. No entanto, é essencial reconhecer que nem todos os relacionamentos são iguais. Relacionamentos saudáveis, construídos com respeito mútuo, compreensão e apoio, são fundamentais para nosso equilíbrio emocional. Obrigado por dedicar seu tempo ao assistir este vídeo. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que podem também se beneficiar. Ative o sininho para não perder novos conteúdos sobre temas que ampliam a compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. E se você ainda não é um inscrito do canal, eu também te peço que não deixe de se inscrever. Assim você me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir e apoiar nosso canal. Agradecemos seus comentários e seu retorno com sugestões. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento e embarcar numa interminável jornada em busca de um despertar espiritual. Lembre-se, a força está dentro de você e você é o autor da sua própria história. Pode escolher como enfrentar os desafios da vida. Cuide-se, paz e bem sempre, e até o próximo vídeo.